Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos. Amém? Que bom poder voltar à casa de Deus, né, irmãos? Hoje pela manhã nós estivemos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e também ouvindo aquela palestra maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui pela manhã, estar aqui com os irmãos pela manhã, acompanhando a minha esposa, e de ter escutado tudo que eu escutei aqui hoje pela manhã, através do pastor Marco, que é também enfermeiro, falando para nós sobre prevenção, sobre saúde masculina, já que estamos aí em novembro azul, né? Foi muito bom, eu me senti muito abençoado pela manhã e confesso para os irmãos que saí daqui assim, posso falar que aprendi coisas nesta manhã importantes para a minha vida, para a minha saúde, para a minha espiritualidade, para o meu relacionamento conjugal, para a minha família. Aliás, fica aí uma dica para o Tiago aí, né? Chamar aquele pastor de novo para falar para casais, falar para a família, porque ele abrangeu tudo em tão pouco tempo. E eu me senti muito abençoado mesmo hoje pela manhã aqui. E estou retornando agora à noite para ser o palestrante, né? Ou o preletor, melhor dizendo, para ministrar a palavra de Deus para os irmãos, a convite do pastor René, que é um amigo nosso, e a quem eu agradeço muito pela vida dele, a Deus também agradeço muito pela vida da igreja do Clube Andê, que sempre me dá a oportunidade de poder falar para os irmãos. Nesta noite eu quero falar sobre projeto, né? Como os irmãos já estão vendo aí na projeção, né? O projeto de Deus para você. E eu quero que você fique pensando sobre os seus projetos de vida, sobre tudo que você tem planejado para você, para o seu futuro, mas quero que você pense que há um projeto ainda maior e melhor para a sua vida e para as nossas vidas. Esse projeto ele foi preparado pelo próprio Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, nesse tempo que nos foi separado para estarmos ministrando a palavra de Deus. Nós iremos ler inicialmente 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, como está sendo projetado ali, na versão Almeida, século 21, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Vamos ler todos juntos este versículo no 3? 1, 2, 3. Portanto, Senhor nosso Deus, oramos a Ti mais uma vez, agradecidos, ó Deus, por este dia, agradecidos, ó Deus, porque retornamos à Tua casa nesta noite, agradecidos pela oportunidade que nos dá de podermos louvar o Teu santo e bendito nome, agradecidos, ó Deus, por cada irmão aqui presente, cada amigo que nos visita, agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações neste culto, e agora também, ó Deus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo continue falando, através desta reflexão, somente a voz do Teu Espírito se faça ouvir, ó Deus. Me cubra com a Tua unção, com a Tua presença, porque eu sou ser humano, sou falho, mas que hoje, através de mim, a Tua voz seja ouvida para a glória do Teu santo nome, e é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vida nova, projeto de Deus para você. Como acabamos de ler, e vou ler mais uma vez, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Queridos, a possibilidade de viver sempre algo novo é uma das mais fascinantes buscas do ser humano. Todas as pessoas sonham e projetam suas vidas de maneira que possam realizar seus sonhos e desfrutar, a partir das realizações, novos momentos que vão lhe proporcionar prazer e felicidade. O sonho de se formar num determinado curso, numa faculdade, numa graduação, num mestrado.
O sonho de conseguir estabilidade profissional ou de alcançar ali uma promoção na vida profissional. O sonho de possuir bens materiais faz com que as pessoas se imaginem colhendo os frutos do seu desempenho e do investimento dispensado em busca de sua realização. Mas o ser humano, queridos, vale lembrar que ele é cíclico, e nós vamos falar isso daqui a pouco aí, porque a gente dá uma volta sempre assim, a gente sonha hoje uma coisa, amanhã já não sonha mais aquilo, ou porque realizou, ou porque a gente já não quer mais buscar aquele sonho e tem um novo sonho, um novo projeto para buscar então. Então, o ser humano é cíclico e sonhador. Quando alcança alguns sonhos, logo projeta outros que o motivam a continuar a luta por uma vida melhor, por uma maneira de viver, por uma vida nova. Eu sou assim, tenho certeza que os irmãos também assim são. Nós estamos sempre em busca de algo novo e que nos mova, nos impulsione a seguir, a prosseguir, a continuar vivendo e, por que não dizer, sobrevivendo, ainda mais nos tempos atuais. Mas não podemos esquecer que todas as coisas passam. Não podemos esquecer disso. Aliás, eu tenho um colega de trabalho que trabalha comigo na escola que eu trabalho, que ele sempre vira para mim e fala assim: Albertino, e nós acreditamos, né, que todas as coisas passam. E eu quero lembrar isso para os irmãos aqui nesta noite, que todas as coisas passam. Até os céus e a terra, conforme a Bíblia nos ensina, conforme a Bíblia fala, os céus e a terra passarão. As nossas vidas, queridos, e nós sabemos muito bem disso, também passarão. Aliás, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14 de sua carta, para descrever a brevidade da vida, fez uma pergunta, está sendo projetada ali, ó. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E o próprio apóstolo, o próprio autor bíblico, Tiago, ele mesmo responde nas palavras que se seguem: sois como a névoa ou neblina que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Já pensaram, irmãos, aqueles que acordam bem cedo para trabalhar, como eu, por exemplo, eu acordo às 4h30 para sair 5h30 no máximo, às vezes saio antes, e alguns dias do ano eu vejo a neblina, mas daqui a pouco o sol sai, né, e aquela neblina se dissipa, desaparece. A Bíblia, né, está nos informando sobre isso. O Tiago, quando escreveu aqui este texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando justamente nessa comparação que ele faz com a neblina, com a névoa, sobre a brevidade da vida. Experiências novas, vida nova, sonhos, projetos, devemos vivê-los, devemos buscar realizá-los, mas não nos esqueçamos que a vida, como acabamos de ler em Tiago, ela é breve, passa como uma névoa, como uma neblina, um vapor. Há pouco tempo, e eu quando falo isso, até eu mesmo acho engraçado, e creio que os irmãos poderão também assim pensar, porque há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, eu era um adolescente. Eu olho para trás assim, eu era um adolescente ontem. É lógico, figuradamente falando, né, irmãos? Mas há bem pouco tempo eu era um adolescente, pelo menos na minha memória. Hoje já tenho 50 anos, olha só, meio século de vida, completei no mês de setembro passado. O ano 2000, quando eu era adolescente, parecia distante, parecia que nunca ia chegar. Hoje já estamos no ano de 2021. A vida passa, algumas coisas alcançamos, outras não. Algumas ainda perseguimos, enquanto que de outras já desistimos. Assim como os sonhos que eu falei logo no início, né?
Alguns sonhos nós perseguimos, alcançamos, realizamos, outros que não realizados nós deixamos de lado em busca de novos sonhos. E assim envelhecemos, vivendo a cada dia a nossa velha nova vida. O versículo que lemos inicialmente, e eu vou ler mais uma vez para os irmãos, porque ele é a base de toda a nossa reflexão desta noite, 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. Eu não coloquei ele na projeção, mas eu quero ler também numa versão mais tradicional, que é a Almeida atualizada, que é a versão mais conhecida, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Este versículo, então, nos dá a certeza de que quem está em Cristo é uma nova criatura, vive uma nova vida. O autor deste versículo, o apóstolo Paulo, pôde escrever com muita propriedade estas palavras, pois foi alguém que experimentou genuinamente a nova vida em Cristo Jesus. Antes de ter um encontro com Cristo e entregar a sua vida a Ele, Paulo foi alguém que perseguiu ferrenhamente a igreja e consentia com a morte dos crentes em Jesus, dos cristãos mais especificamente. Isto demonstra que Paulo não concordava com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, mas depois de sua conversão, depois de experimentar a nova vida em Cristo, passou a pregar e defender este mesmo Evangelho, como diz no popular, com unhas e dentes, com a própria vida, tanto que declarou em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho. E ainda em Atos 20:24, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Queridos irmãos e amigos, eu não sei quais são os seus projetos, os seus sonhos, quais são os seus projetos de vida, o que você pensa para o seu futuro, o futuro da sua família. Eu não sei o projeto que você tanto se esforça para alcançá-lo. E devem se esforçar mesmo, cada um de vocês devem se esforçar para alcançar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, o objetivo de vida que você tem para você e para a sua família. Mas lembrem-se que esta vida, como eu falei inicialmente lendo lá em Tiago, ela é passageira, ela é breve. Ela passa rápido. E quantos dos nossos queridos já partiram e nós ainda nem conseguimos acreditar que eles estão ausentes. Sabe por quê? Porque a vida é breve, a vida é passageira, ela passa muito rápido e nós não podemos deixar de esquecer isso. Por isso, Deus tem um projeto de uma nova vida em Cristo Jesus para todos nós, um projeto de vida eterna. O sonho de Deus é que todos nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, experimentar e viver esta nova vida em Cristo Jesus, mesmo estando ainda aqui, vivendo neste mundo, em meio a todas as adversidades que nós enfrentamos a cada dia, a cada momento. Deus tem esse projeto, um projeto de vida nova para cada um de nós e para todos nós. Cristo mesmo, e para tanto, melhor dizendo, queridos, nós precisamos ter certeza que
Em primeiro lugar, o projeto de Deus, ele se realiza em Cristo. No versículo que nós lemos, inicialmente fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Esse projeto de vida nova, esse projeto de Deus, realizado, elaborado pelo próprio Deus, para toda a humanidade, para cada um de nós que se encontra aqui nesta noite, esse projeto se realiza em Cristo Jesus, jamais fora dele, porque quem está em Cristo é uma nova criação. Obrigado, querido. Tem até uma água aqui já que eu trouxe também. Obrigado. Muito obrigado. Quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura, uma nova pessoa, vive uma nova vida. Vejam o que o texto nos diz: se alguém está em Cristo, não é estando em Maria, em José, em Pedro, em Albertino, em Renê, no Papa, no Bispo, em pastores, em padres, ou em qualquer líder religioso de qualquer religião em si, ou nem mesmo em nenhum filósofo, em nenhum grande pensador. Esse projeto elaborado de Deus, ele se realiza na nossa vida somente quando nós estamos em Cristo. O projeto de vida nova de Deus só é alcançado por aqueles que estão em Cristo. Conforme Efésios 2:10, nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Fomos feitos e criados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não foram apenas criados por Ele, como na primeira criação, mas foram criados e feitos em Cristo. Sendo feito nele, somos dele, estamos nele e Ele está em nós. Assim podemos falar como o apóstolo Paulo aos Gálatas 2:20, quando ele fala: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E em Romanos 8:1, um versículo muito conhecido da palavra de Deus, ainda está escrito pelo mesmo apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, isso significa que os que estão em Cristo já foram libertos da condenação do pecado e já fazem parte desse projeto de vida elaborado por Deus, porque esse projeto de vida nova, só se realiza quando nós estamos em Cristo. Em segundo lugar, o projeto de Deus suplanta o nosso passado. O apóstolo escreveu no versículo base, 2 Coríntios 5:17, eis que tudo novo se fez. Mas antes ele fala, as coisas velhas já... O que aconteceram com as coisas velhas? Já passaram. Por isso que o projeto de Deus, esse projeto de vida nova, que Deus tem para mim e para você, ele suplanta o nosso passado. Numa linguagem figurada, a Bíblia fala que Deus se esqueceu do nosso passado. Ele lançou no fundo do mar. E é interessante a gente pensar nisso. Não importa quem eu era antes do dia 21 de novembro de 1993, que foi quando eu aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Não importa tudo que eu vivi até ali, as coisas boas ou más que eu havia feito, as coisas erradas que eu havia feito na minha adolescência, na minha juventude, no início da minha juventude. Porque quando eu aceitei a Cristo, os meus pecados foram perdoados. A minha alma fora lavada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário.
a partir daquele dia, eu me tornei uma nova criatura e passei a viver em Cristo Jesus. Se eu fiz coisas que para o mundo são normais, tipo beber, fumar e muitas outras coisas, porque os valores hoje estão invertidos, e aí eu não falo nem de religião, mas coisas que eram erradas há algum tempo atrás, hoje já são consideradas como normais. Mas quando nós estamos vivendo esse projeto de vida de Deus, o nosso passado é suplantado, o nosso passado fica para trás, porque as coisas velhas passaram. Não cabe mais eu ficar pensando naquelas coisas que me trazem tormento, que me trazem tristezas, embora elas venham à minha mente. Sabe por quê? Porque se Deus não lembra mais do meu passado, Ele já jogou lá no fundo do mar, numa linguagem figurada. Por que que eu vou ficar remoendo? Porque quando eu era criança, o meu pai falou uma palavra que até hoje não sai do meu coração. Porque quando eu era criança, a minha mãe disse que eu era burro porque eu não conseguia aprender a lição da escola, e eu me sinto como um burro até hoje. Vou abrir um parêntese aqui. Se realmente você tem uma questão como essa, e mesmo buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, fazendo parte da comunhão do corpo de Cristo, e você não consegue se livrar desses pensamentos do passado, talvez o seu problema não é espiritual, talvez você já esteja vivendo nesse projeto de Deus, mas você precisa também talvez de uma ajuda especializada, de um profissional. Se há algo na sua vida que você tem certeza que você caminha com Deus, lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, participa de todas as atividades do corpo de Cristo, que é a igreja, mas ainda assim algo do seu passado te incomoda, você orando, pede a Deus para te libertar, e isso não sai da sua mente, aí é o que eu falei, provavelmente você também precisa, além dessa ajuda espiritual, de uma ajuda profissional. Mas não fique remoendo o passado, porque aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, o velho homem já passou, nós já fomos crucificados com Cristo Jesus, lá na cruz, Cristo levou o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa pecaminosidade, os erros que cometemos, as coisas erradas que fizemos contra nós, contra a sociedade, contra o próprio Deus. Deus nos chama para esse projeto, porque o projeto dele suplanta o nosso passado. Se Deus lançou, como eu já falei aqui, o seu pecado, os seus erros no mar do esquecimento, por que você vai ficar remoendo e lembrando essas coisas? Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Se nós pensávamos algo errado, agora não devemos pensar mais. Se falávamos algo errado, agora não devemos falar mais. Queridos, antes de me converter aos 21 anos de idade, em 1993, como eu falei aqui, quase completando 22, eu era uma pessoa assim muito depravada, porque eu vivia dentro de um contexto familiar que as pessoas, palavrão era uma palavra normal, como qualquer outra, fazia parte do nosso vocabulário. Mas, se falamos algo errado, e aí em todos os sentidos, porque às vezes as pessoas não falam palavrões, mas falam palavras que machucam as outras, palavras que ao invés de aproximar pessoas de Deus, através da sua vida como um instrumento, como um canal, afastam. Se falávamos coisas erradas, não devemos falar mais. Se praticávamos algo errado, agora não devemos praticar mais. Como integrantes do projeto de Deus, como novas criaturas em Cristo, devemos deixar as coisas velhas para trás e andarmos em novidade de vida, conforme está escrito em Romanos 6,4, e servindo a Deus em novidade de espírito, conforme Romanos 7,6. E como o profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3,21, devemos trazer à nossa memória
aquilo que nos dá esperança. O seu passado te dá esperança, as coisas que você viveu lá no passado, antes de estar com Cristo, os erros que você cometeu, os que eu cometi também, eles trazem esperança para nós? Com certeza não. Então, não devemos ficar trazendo essas coisas do passado para a nossa mente, porque, conforme Jeremias em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que mais pode dar esperança ao ser humano, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo aí, tempo do fim? Podemos afirmar isso? Senão Cristo Jesus, a esperança viva para a humanidade. Então, queridos, para vivermos o projeto de Deus, esse projeto de vida nova de Deus para nós, em primeiro lugar, nós devemos saber que esse projeto se realiza em Cristo. Em segundo lugar, que o projeto de Deus, ele suplanta o nosso passado. O nosso passado foi enterrado, foi afogado. O nosso passado, ele não existe mais quando nós estamos em Cristo Jesus. Ah, Albertino, mas isso aí, como assim, se eu lembro? Não, você viveu, mas não pode deixar o seu passado te dominar. Sabe, queridos, os irmãos aqui, há pouco tempo eu vim aqui assistir o Coral da Cristolândia aqui. Para quem não sabe, o Coral da Cristolândia é um projeto das igrejas batistas do Brasil que trabalha com dependentes químicos. Sabe, ali tinham pessoas que ainda são dependentes, mas estavam aqui louvando e cantando a Deus, tentando se livrar do seu passado. Ali na Cristolândia, eles têm ajuda espiritual, sim, leem a Bíblia, oram, cantam louvores, ensaiam para o coral. Existem até outros projetos na área de música para que eles possam estar ocupando a mente. Mas eles recebem ajudas também psicológicas, porque nós sabemos como é difícil uma pessoa se livrar desse passado tenebroso das drogas. Mas há solução, há saída, se a pessoa quiser viver nesse projeto de Deus, de vida nova. Em terceiro lugar, terceiro e último, tá, irmãos? O projeto de Deus nos leva à novidade de vida. Quem está com Deus, quem tem convicção, tem fé de que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus e que está vivenciando o projeto de Deus para a sua vida, essa nova vida em Cristo Jesus, tem certeza que, a despeito de todas as lutas que nós passamos neste mundo, porque nós passamos, não é verdade? Da mesma forma que todas as pessoas passam, nós vivenciamos desemprego, nós vivenciamos carências, nós vivenciamos enfermidades, às vezes enfermidades incuráveis, como qualquer outra pessoa nesse corpo. Nós somos sujeitos. Nessa vida nós somos sujeitos a todas essas coisas. Mas, irmãos, como é bom passar por todas essas coisas e sentir a presença de Deus conosco. Novidade de vida, independente das circunstâncias, independente das situações que nós vivemos, porque o apóstolo escreveu: eis que tudo se fez novo. Nós estamos, embora neste mundo velho, caído, mundo de pecado, embora nesta natureza fraca, falha, pecaminosa, porque eu cometo erros ainda, mas ainda nesta vida, ainda neste corpo pecaminoso, com influência do pecado, com a influência deste mundo, ainda assim eu vivo a cada dia novidade de vida. Vivo coisas novas, experimento coisas novas, porque Deus está comigo. E quem está com Deus, vivendo esse projeto de Deus, sabe do que eu estou falando, porque vive a cada dia novidade de vida. Eis que tudo novo se fez. Alguém já disse que a nova criatura não é um remendo da velha. É de fato nova. Não é um Frankenstein, como naquele filme, naquela ficção que a gente conhece, aquela história, um remendo de gente. Mas a nova criatura, de fato, ela é nova, uma nova vida
que vive novidade de vida a cada dia. Agora, se você faz parte do projeto de Deus, se você é nova criatura em Cristo Jesus, precisa deixar, com a ajuda do Espírito Santo, brotar novos sentimentos, praticar novas atitudes, traçar novos objetivos para a sua vida. E finalizando esta palavra, queridos, as novas criaturas em Cristo continuarão sonhando e fazendo planos, mas cientes que o projeto de Deus em Cristo Jesus, que começou neste mundo, não terminará aqui. O projeto de Deus que começou aqui, essa nova vida, não terminará aqui. Vale até ressaltar, eu estou lembrando de um versículo agora, se não me engano, é 1 Coríntios 10, 31, porque eu não coloquei ali, quando eu estava preparando a mensagem eu não pensei nele, mas é um versículo que o apóstolo Paulo fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre todos os homens. Por isso que o projeto de Deus, embora tenha começado aqui, deve começar aqui mesmo, porque é nesta vida, é neste momento que nós temos que decidir por fazer parte deste projeto, porque depois que morrer, não haverá oportunidade. Embora existam algumas teologias, algumas doutrinas erradas que não corroboram com a palavra de Deus, que ensinam que após a morte ainda há possibilidade da pessoa se encontrar com Cristo e ser salva, não há. A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia ensina que o momento de nós nos voltarmos para o projeto de Deus que Ele elaborou para mim e para você é agora, é hoje, é nesse tempo, é nessa vida. Então, o projeto de Deus começa neste mundo, mas não terminará aqui, pois um novo lugar foi preparado para todos que decidirem viver, ainda aqui, esta nova vida em Cristo Jesus. Em Apocalipse 21, de 1 a 7, o apóstolo João descreveu este novo lugar preparado para aqueles que aqui decidirem viver segundo o projeto de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que viu um novo céu, uma nova terra, e lembra que lá no começo eu falei que a Bíblia ensina que mesmo os céus e a terra passarão, mas na visão apocalíptica, Deus revelou para João um novo céu, uma nova terra, viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, e ouviu uma voz do trono, e essa voz dizia o que está sendo projetado ali para os irmãos: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu faço novas todas as coisas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou no alfabeto da língua portuguesa, eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da vida. No mesmo texto, o versículo 8 fala, e vale a pena a gente pensar, porque o versículo 8 traz uma advertência, que quem não faz parte do projeto de Deus em Cristo Jesus terá um destino totalmente diferente. O versículo 8 fala: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E para finalizar, todos nós passamos pela morte, né? Biblicamente, a morte natural que todo ser humano passa é a primeira morte. A segunda morte, ela serve para quem passou pela primeira morte sem fazer parte do projeto
de Deus. E aí, infelizmente, vai experimentar tudo isso que está descrito ali naquele versículo 8. Mas esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Sabe por quê? O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, de que todas as pessoas vivam o projeto que Ele elaborou, que Ele mesmo com muito amor preparou para nos resgatar da condenação do pecado. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos nós sejamos salvos. E é por isso que muitas pessoas não entendem as igrejas abertas, os crentes chatos pregando, falando Jesus te ama aqui e ali, nos incomodando, mas é porque nós temos convicção e certeza de que só há dois caminhos. Não há um meio termo, só há dois caminhos. E um caminho leva a Deus, o outro não leva. E o caminho que leva a Deus é o próprio Filho dele, a quem nós lemos inicialmente. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Jesus é o caminho, o único caminho que de fato nos leva a Deus, nos aproxima de Deus e nos garante de que nós possamos viver esse projeto de Deus de vida nova a cada dia. Eu gostaria que você, meu querido irmão, você, meu querido amigo que nos visita nesta noite, pensasse sobre isso. Talvez essa seja mais uma das muitas oportunidades que Deus te deu para ouvir essa mesma mensagem. Vou até fechar aqui, ó. Porque talvez você esteja pensando assim, tudo que o pastor Albertino falou ali, eu já ouvi a minha vida toda. Mas olha, se você ouviu a vida toda, é porque Deus te ama. E Ele está sempre te dando a oportunidade de você se voltar para Ele e fazer parte desse projeto de vida, vida eterna, que Ele mesmo preparou para você. Então, não demore para decidir, não demore para se decidir, não demore para se entregar a Ele. E eu falo isso para pessoas que às vezes já são membros de igreja mesmo, já fazem parte do hall da primeira igreja batista em Culubandê, ou lá da primeira igreja batista em Mutondo, ou de qualquer outra igreja, de qualquer outra religião. Porque muitas pessoas que às vezes estão nas religiões, ainda não estão em Cristo, e ainda não experimentaram ser uma nova criatura. Então essa palavra é para o religioso e para o não religioso. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes, ela fala lá, mas ela fala aqui. Antes de eu pregar para os irmãos, essa palavra falou comigo, e eu tenho certeza que ela está falando com cada um aqui nesta noite, independente de já ser crente, de já ser cristão ou não, ou de não ter religião, de ser ateu, não, independente da sua filosofia de vida, você que está presente aqui ou você que nos assiste lá no YouTube. Não importa, o que importa é que se você mais uma vez ouviu esta mensagem, é porque Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você faça parte desse projeto de vida eterna, ainda hoje, ainda neste momento, agora. Só você falar com Ele aí no seu coração, Senhor Deus, eu quero fazer parte do seu projeto de vida eterna. Fecha os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos. E fale com Deus. Se você quer ou não fazer parte do projeto de Deus. Não é o projeto da primeira igreja batista em Culubandeiro, ou de qualquer outra igreja, ou de qualquer religião. É o projeto que Deus mesmo, por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade, foi Ele quem pensou, quem elaborou, quem desenvolveu e quem realizou em Cristo Jesus. Então, se você quer fazer parte hoje desse projeto, fale com Deus no seu coração.
eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu não vou fazer um apelo como é de costume no final de uma mensagem, mas eu quero que você pense no seu coração. E talvez, se você tomou essa decisão pela primeira vez na sua vida, ou pela segunda, porque você está afastado, enfim, não importa. Se você quiser procurar um irmão depois aqui da igreja e falar: olha, eu tomei uma decisão, eu quero fazer parte do projeto de Deus para a minha vida, esse projeto de vida nova, você vai ser orientado por esse irmão, por essa irmã. Mas não deixe de tomar a sua decisão ainda hoje. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que conhece o mais profundo do nosso ser, da nossa alma, conhece o que nós pensamos lá no oculto da nossa mente. Obrigado porque ela vai no mais profundo e fala conosco. E eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo, nesta hora, esteja trabalhando em todos os corações e mentes, para que a Tua palavra seja recebida, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações, nas mentes, e que a Tua palavra possa frutificar, porque sabemos que se o Teu Espírito assim não fizer, se a Tua palavra não penetrar no mais íntimo de cada ser, quem é o pastor Albertino para falar alguma coisa? Por isso nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos viver verdadeiramente esse projeto do Senhor, ainda aqui, mas com os olhos lá na glória, quando não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, e nós estaremos servindo ao Senhor na eternidade, com muita gratidão, louvor e alegria. Abençoe, ó Deus, a cada um dos irmãos e amigos que aqui se encontram nesta noite, e que todos possam sair daqui nesta noite convictos de que fazem parte do plano do Senhor para as suas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Chamar o irmão Maurício aqui. O irmão Maurício estará fazendo as considerações finais. Irmão, nós agradecemos pela entrega da mensagem, né? Através do pastor Albertino, que falou muito aos nossos corações. Que nem o pastor falou, a palavra de Deus se renova a cada dia, né, pastor? Cada vez que a gente ouve, mais vontade a gente tem de ouvir. O pastor estará impetrando a bênção apostólica, depois com uma oração silenciosa, e o Ministério de Louvor fará o pós-lúdio. Pastor. Antes da bênção apostólica, que Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma semana muito abençoada. Agradecemos a presença dos visitantes nesta noite, que Deus abençoe a todos. Vamos à bênção. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, e as doces consolações do Santo Espírito sejam com as nossas vidas reunidos aqui nesta noite e com todo o povo de Deus em toda a extensão da terra, e que todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.